o elemento que une e sustenta uma cidade, seus limites, o seu povo e sua cultura. A nossa história percorre os passos de quem já esteve aqui antes de nós, e é transitando e aprendendo sobre os caminhos do passado que conhecemos nosso presente e futuro. Nossa identidade é o nosso chão. E esse aqui tem muitas histórias para contar. Uma trajetória que carrega a memória dos povos indígenas que estiveram e estão aqui desde muito antes dos colonizadores. E as estradas, desde lá, cruzaram fronteiras, rios, planaltos e adentraram as matas dessa região, sem parar. Seguindo a marcha dos tropeiros, a Lages que conhecemos hoje é o legado de muitas mãos, pés e cascos que caminharam por este chão. Foi com a expansão do caminho das tropas que abriram-se as portas para o desenvolvimento econômico e social da região, ainda lá, no período colonial. A rota que servia de ligação entre o registro de Viamão e a feira de Sorocaba tinha cerca de 1.500 quilômetros. Cruzava os campos de Lages, passava pelos rios Pelotas e Canoas e abria uma rota alternativa para chegar a São Paulo. O principal objetivo dessa rota? O transporte de muares, utilizados como cavalgaduras para outras regiões do país que careciam destes recursos. O roteiro desbravado pelo tropeiro Cristóvão Pereira de Abreu por volta de 1731 oferecia condições geográficas melhores para a condução dos animais, com relevo menos acidentado e pastagens abundantes. A primeira viagem realizada por Pereira de Abreu tinha em torno de 800 cavalgaduras, 60 pessoas e levou 13 meses para ser concluída. O Brasil vai crescendo seu território, vai indo em direção ao sul, aumentando a fronteira da coroa portuguesa, tem todo esse território para dentro do litoral. E como é que você acessa essas áreas? Você precisa abrir caminhos para passar tropas militares, para estabelecer comunicação, rede de transporte, para explorar alguma matéria-prima ou algum material que tenha valor econômico, para que chegue no centro do país e seja escoado ou beneficiado ou aproveitado dentro do ciclo econômico desse período. A Estrada Geral das Tropas, como era conhecida, teve sua estrutura melhorada e, com o passar do tempo, foram instalados muros de taipas de pedra, estruturas de escoamento de água, pontos de descanso para os viajantes, em alguns locais até calçamento. A construção das taipas, delimitando o caminho, foi uma iniciativa dos fazendeiros, cujas propriedades localizavam-se às margens, de forma que seus animais não se misturassem às tropas em viagem. Os corredores, eles estão presentes nessa região principal de Lages, e os municípios vizinhos, e nos campos de cima ali de Vacaria, Bom Jesus, aquela região ali, e depois também não tem mais. Eles são corredores que seguem a paisagem, o relevo, a ondulação, procuram áreas de aguada, melhor inclinação para passar o gado em pé, Eles têm a função de passar ainda animais em pé, não passar as mulas carregadas, por exemplo. Tem corredor que tem entre 10 metros e 50 metros de largura. É para passar muito animal. Para passar uma tropa muito grande, por que é tão largo? E aí, assim como é largo, de repente é estreito, aí de repente é largo de novo. Cada fazendeiro, para mim, construiu do jeito que lhe convinha. Alguns os muros têm 1 metro de largura, outros têm 80, têm 50, uns têm 1 metro de altura, outros têm 60, 70.
Não é que desmoronou, é porque não tinha um projeto que planificava de todo mundo fazer igual. Não, cada um foi fazendo os muros de taipa do jeito que lhe convinha. Mas e onde Lages fica no meio disso tudo? O caminho das tropas ligava os campos de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo, e cruzava a região de Lages, tornando-a um ponto de suporte e descanso para os animais. Era muito importante, nesse longo percurso entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, fundar povoados para dar o devido suporte, né, para que ele pudesse reunir contingentes militares, né, soldados. A região, até então conhecida como Campos das Lajes, ficava também em um ponto estratégico, nos limites da capitania de São Paulo, e perigosamente próximo das missões jesuíticas, que eram posse da coroa espanhola. Não apenas abrir o caminho para viabilizar esse comércio, esse negócio, mas também protegê-lo, né, fundando também povoados, era importante. Pelo receio de invasões e também com interesses econômicos nessas terras, em 1766, o governador de São Paulo solicita que um homem de sua confiança se mude para a região e ali organize uma povoação, a Vila de Lages. O nome dele, Antônio Correia Pinto de Macedo. E a partir daí, inicia-se um novo ciclo. A comitiva trazida por Correia Pinto se instala na região e dá início ao povoamento. O crescimento urbano nas primeiras décadas é lento e permanece focado majoritariamente nas fazendas. Mas a Vila de Lages não era um lugar qualquer. Sua fundação foi uma decisão estratégica e sua urbanização planejada. Logo surgiram as primeiras ruas e construções, destacando-se a Igreja Matriz e a Casa de Câmara e Cadeia, com suas respectivas praças. As primeiras casas remetiam à arquitetura luso-brasileira, originada em Portugal, casas térreas e sobrados, inicialmente cobertas com palha e construídas com a técnica de pau a pique. O desenvolvimento urbano acelera seu ritmo entre 1850 e 1860, quando a vila é elevada à cidade, ao passo que torna-se um polo pecuarista, comandado por coronéis fazendeiros. Acompanhando o que foi visto em todo o Brasil no período imperial, a escravidão teve presença marcante no sustento das atividades econômicas na cidade e no campo. Seja no trabalho braçal, em fazendas e construções, até nas atividades domésticas em casas de famílias mais abastadas, os escravizados africanos tiveram um papel fundamental nessa antiga Lages. Nas décadas que se seguiram, a cidade de Lages foi se modificando e a sua população se moldando aos contextos sociais, econômicos e políticos da época. Em 1879, já dispunha de um espaço público destinado a atividades comerciais, o mercado público na Praça da Cavalhada, atual terminal urbano, onde eram comercializados animais, charque, queijos e outros produtos, além de mercadorias trazidas de Desterro, atual Florianópolis. A praça do que é hoje o terminal eram espaços públicos destinados a atividades comerciais, era o mercado público. Ali você tinha venda, desde venda de gados, venda de produtos alimentícios, então havia uma movimentação de diversos grupos, de diversas pessoas nesse espaço. O tecido urbano de Lages não parou de crescer. As articulações e conflitos político-econômicos desenhavam a paisagem e a forma como os espaços urbanos eram projetados e utilizados pelos seus habitantes. Como é importante e como esses espaços urbanos eles se transformam em espaços de disputas, em espaços de dar concretude a relações políticas, a interesses políticos presentes na gestão e no ordenamento urbano. As demarcações territoriais eram impostas pelas classes sociais dominantes que ocupavam as áreas centrais
e demonstravam sua hegemonia. Então nós vamos ter aqui um processo que nós vamos chamar de uma intervenção com ares higienistas. Vamos modernizar, sim, mas a característica de modernização é tirar os grupos populares das áreas centrais. Então nós vamos deslocar. Hoje, o que é hoje o espaço onde hoje está o mercado público, sim, ele é uma área central hoje. Mas vamos fazer uma viagem ao tempo, né? Lá em 1940 não era uma área central, ele era uma área periférica ao processo de configuração do espaço urbano. Então, essa intervenção ela também é feita nesse sentido de ordenamento e de controle desse espaço. Quem são as pessoas que podem estar ali? Mesmo as obras arquitetônicas da cidade eram determinadas por leis que denotavam ideias higienistas, excluindo determinadas classes sociais das áreas centrais e deslocando estes grupos para o entorno. Naquele espaço, então, do mercado público, é feita uma praça, que se transforma, portanto, num espaço de lazer para alguns grupos, num espaço de passagem. Depois, lá na década de 70, nós teremos uma outra intervenção nessa mesma praça que vai transformar aquele espaço no terminal urbano. O que acabou originando os primeiros bairros, onde seus residentes poderiam então construir as casas com os materiais que dispunham. No campo da política, desde o final do século XIX, as elites locais assumiram protagonismo estadual, legando nomes como Felipe Schmidt, Vidal Ramos Júnior, Aristiliano Ramos e Otacílio Costa, todos eleitos governadores. O mais alto cargo da República também foi ocupado por um lagiano, Nereu Ramos, que após uma carreira notável como deputado, governador e senador, ele presidiu o país entre novembro de 1955 e janeiro de 1956. Na década de 1940, a cidade começa a adotar em suas construções uma estética moderna de influência europeia. Surgem os edifícios no estilo Art Deco, caracterizados pela ornamentação geométrica e combinação de linhas retas e curvas. Presente nos prédios de apartamentos, galerias comerciais e cinemas. Também na mesma época é criado a primeira linha de transporte coletivo da cidade, conectando a população entre os bairros e loteamentos. A infraestrutura de Lages está em pleno crescimento. Em 1947, Lages passa a contar com alto-falantes em sua praça principal, transmitindo notícias e músicas para a população. Nasce o programa Voz da Cidade. No mesmo ano, é inaugurado o mais icônico espaço cultural da cidade, até os dias atuais, o Cine Teatro Marajoara. Lages criou raízes nas artes e sua tradição teatral foi nacionalmente reconhecida. Lages viveu nas décadas de 1950 e 1960 o auge da sua urbanização e um boom populacional, chegando a ter cerca de 120 mil habitantes, até o final deste período. O extrativismo da madeira passa a ser a atividade econômica mais importante, com a exploração das florestas de araucárias da região. Este novo ciclo econômico atrai muitas famílias que migram para a cidade em busca de empregos e qualidade de vida. Na década de 1960, foi inaugurado o suntuoso Cine Marrocos, que até pouco tempo atrás era a maior sala de cinema do país, com capacidade para 1.000 espectadores. Em 1970, foi organizado o primeiro Festival de Cinema Lagiano, de forma que, no seu auge de desenvolvimento cultural, a cidade tornou-se destaque como um polo de entretenimento. Uma região que atraía amantes da arte vindo de todas as partes do país.
O cinema ainda hoje tem uma importância muito grande para Lages. Esses elementos hoje materiais que nos demonstram o que Lages já conseguiu produzir em termos culturais, em se tratando de cinema, em se tratando do teatro, e nos aponta todas essas riquezas já produzidas e todas essas possibilidades que essas gentes que aqui vivem têm de produzir em termos de cultura. Nos anos que se seguiram, e em ritmo alternado, o município passou a contar com atividades econômicas variadas. O comércio desenvolveu-se intensamente e até hoje bastante representativo para a região. Passados mais de 250 anos, ao longo das ruas em que caminhamos, estamos a todo momento conectados às memórias do passado. No fluxo incessante da nossa história, temos a certeza de que só há uma direção a seguir, para frente. Porém, sem nunca esquecer de onde partimos.